Sejam muito bem-vindos ao Entre Fatos 0026, este que é um podcast original do jornal Diário de Curitiba, o jornal independente mais completo do Paraná. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Alcântara, editor de política do Diário de Curitiba e host desse podcast, que hoje terá um tema bizarro, talvez. Vamos discutir sobre ele. É um tema polêmico. O nome do nosso tema que a gente colocou é Banheiro, o novo campo de batalha da extrema-direita bolsonarista. E para analisar esse tema, para dissertar, para destilar todo o seu conhecimento aqui, estamos recebendo ela de novo, que é cientista política, feminista, pesquisadora de gênero, que será importantíssimo para falar sobre esse tema. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Jussara Cardoso. Obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema. Esse tema que, olha, causa tantas sensações que às vezes eu nem sei como definir, mas é um tema ótimo, um tema bom para se discutir. Vamos falar sobre isso, né? Esse Brasil aqui que a gente tem... Tema não falta, né? Tem acontecimentos em Aparecida. Estamos gravando aqui na semana da padroeira, o dia da padroeira do Brasil, né? Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, que teve muitos acontecimentos. Então, o acontecimento é que não falta, mas nós escolhemos essa semana. Jussara, o motivo desse tema de hoje, que é o banheiro, é porque a existência de banheiros unissex, que pode ser usados por homem, por mulheres, entrou na pauta da campanha presidencial, né? Entrou na subpauta do submundo, aquele mundinho das fake news. Oficialmente não tá, mas nos mundinhos do submundo fake news bolsonarista ali tá bombando. Foi alvo de ataques do presidente Jair Bolsonaro, do PL, os sanitários criados que têm um objetivo, entre outros, para acolher a população trans, viraram aquele alvo do lixo da fake news, do gabinete do ódio, e se espalhou pelas redes sociais. Essas notícias falsas diziam, notem esse detalhe, diziam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, iria implantar a iniciativa em escolas de educação infantil. Note uma outra coisa que vai ser mais um motivo para a Jussara dar essa viradinha de olho para quem está assistindo aí no Spotify e nas outras redes. A campanha petista publicou em seu site um texto para negar que ela tivesse intenção, e depois a campanha foi além e divulgou que Lula é a favor de banheiros separados. Foi uma tentativa de desfazer uma coisa e embolou tudo. Dito isso, Jussara, eu gostaria que você, que é uma pesquisadora de gênero na ciência política, começasse comentando qual foi a sua reação quando você leu pela primeira vez as fake news relacionadas a esse tema. Essa que é uma fake news já criada, a gente tem que deixar claro que é criada em cima de um preconceito. Qual que foi sua primeira reação quando você começou a ler essas fake news que rodaram o Brasil todo? Todo mundo que está aí já chegou alguma coisa em casa sobre isso. Então, Ricardo, isso é uma coisa louca de pensar, assim, sabe? A minha reação foi de, nossa, sério, é essa sociedade que eu vivo ainda, é uma sociedade que ainda está nesse nível de discussão, né? Sobre banheiro, nesse nível, assim, a gente discute o lugar que a gente vai fazer as nossas necessidades fisiológicas dessa forma, né? De uma divisão de gênero, né? O banheiro é esse espaço de poder também dentro da nossa sociedade. Se a gente pensar que a gente veio de uma sociedade que não tinha divisão nenhuma, era só natureza. Antigamente era só mato aqui. A gente evoluiu de um espaço de só mato para ter um espaço fechadinho, né? E aí estudar a história do banheiro na sociedade, ou entender um pouco a complexidade, ou a história mesmo em relação à construção desse espaço, né?
passa por um monte de coisa, passa por um monte de caminho. Então, quando eu vi essa discussão acontecendo ainda hoje, 2022, minha sensação é, sério que a gente debate política dessa forma, né? A gente está em 2022 e é deprimente ter 2 candidatos à presidência da República que negam o direito, é deprimente, que negam o direito ao acesso a um banheiro público. O banheiro da nossa casa é unissex. A gente cresce no espaço privado, dentro da nossa casa, dentro das nossas famílias, e o banheiro da nossa casa é unissex. Todo mundo usa. Dentro da nossa casa, a gente não aprende que existe banheiro de menino e banheiro de menina. A gente aprende dentro de casa que existe banheiro de todos. Quando a gente vai para esse espaço público, tem um banheiro dividido por gênero. Um banheiro esperado, né, que as pessoas se comportem dentro de um padrão. E aí eu vou dizer heteronormativo e cisgênero, né? O que é heteronormativo? O padrão esperado é um padrão hétero. O comportamento de um homem hétero entrar dentro do banheiro masculino, baseado no seu genital, então um homem com pênis vai para o banheiro masculino. Uma mulher com vagina vai para o banheiro feminino. A nosso banheiro para fora, o público, é dividido entre gênero e genital. Eu, por exemplo, quando entro no banheiro e tô dessa forma aqui, por isso que eu vim desse jeito hoje, Ricardo. De gravatinho, com essa roupa trachada como uma roupa masculina, né? Se eu entro no banheiro assim, um banheiro designado ao meu gênero, uma mulher, ou banheiro feminino, se eu entro desse jeito, algumas mulheres vão se sentir incomodadas, porque eu não estou no padrão feminino de mulher. Então, olha que louco. A gente está em 2022 e é deprimente mesmo, né? A gente está em 2022 e a gente tem 2 candidatos políticos, e não só 2 candidatos, porque esse debate de banheiro está há algum tempo já no Brasil, né? A gente tem algumas câmaras municipais que aprovaram isso, alguns estados que aprovaram também, por exemplo, a proibição de banheiros unissex. Proibido banheiro unissex na sociedade. Dentro de casa é unissex. Dentro da casa das pessoas o banheiro é unissex. Daí o Estado está interferindo em criar uma lei para que os banheiros em escolas, em departamentos públicos, em empresas, seja dividido por gênero. É, assim, deprimente, é ridículo a gente ter uma discussão assim. E o pior são os argumentos, né, Ricardo? Para essa discussão toda. Os argumentos, eles chegam a ser mais patéticos ainda. Eu digo patético porque, para mim, parece ser uma discussão patética mesmo. Ao mesmo tempo que diz que é para prevenir violências contra meninas, não se debate a violência que pessoas trans sofrem dentro desses espaços, né? Se eu entrar dentro do banheiro vestida assim, eu sou uma mulher cis, entrar dentro do banheiro vestida assim incomoda algumas mulheres, alguma mulher travesti ou uma mulher trans chega a apanhar dentro desses espaços. Ou um homem trans pode sofrer violência sexual também dentro de um banheiro masculino. Então, se a gente quer falar sobre violência que acontece dentro desses espaços, a gente tem que falar sobre a violência que acontece fora desses espaços para ser possível acontecer lá dentro. Porque se está acontecendo essa violência dentro desse espaço, é porque a sociedade vê como um corpo praticável de violência. Aquele corpo ali eu posso violentar. E vai violentar dentro de um banheiro ou fora dele. Aí, se a gente quer falar sobre violência, a gente tem que falar violência como um todo, né? E também é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que fala assim, a gente precisa preservar as nossas meninas, vamos criar o banheiro separado por gênero, porque a gente quer o discurso bolsonarista, né? A gente quer o discurso do Bolsonaro. Eu não quero uma filha minha entrando no banheiro com um marmanjo, que um homem. Olha que engraçado. O conforto de um homem dizer que outro homem é um potencial violentador, um potencial estuprador.
quando as mulheres feministas dizem isso, eles gritam horrores, assim, não, nem todo homem, nem todo homem é um potencial estuprador. Não, não, os homens não são assim. Quando o presidente da República diz que ele não quer a filha dele entrando num banheiro unissex, por exemplo, porque um homem pode estuprar, ele está dizendo exatamente o que o movimento feminista diz. Todo homem é um potencial estuprador dentro de uma cultura machista. Só que ele não está dizendo que todo homem é estuprador, ele está dizendo que toda mulher pode ser vítima. Pode parecer que não é diferente, mas é. Existe uma diferença entre ser um homem e dizer as mulheres são possíveis vítimas e ser um homem e dizer os homens são potenciais estupradores. Então, quando a gente pensa nessa questão do banheiro toda, assim, e eu vou muito profundo mesmo, porque acredito que tem que ir nessa profundidade mesmo do debate. A gente está em 2022, com um debate público acontecendo sobre políticas públicas, coisas extremamente importantes. A gente deveria estar falando sobre falta de papel higiênico nas escolas, falta de porta, banheiros que não funcionam, banheiros que não têm água dentro de escolas públicas. Essa deveria ser a preocupação do brasileiro. Se o banheiro está funcionando, se tem porta, né, com trinco funcionando. E se realmente a violência é um ambiente seguro, que não vai acontecer violência dentro do banheiro e não vai acontecer violência fora do banheiro. E essa é essa a nossa discussão. E a discussão é moral, moralista. É feita de uma forma grotesca, que é confortável ao homem dizer que, olha, pode ter homens violentos e todas as mulheres podem ser vítimas. Como que a gente discute isso? São dois homens, o Lula e o Bolsonaro, dizendo que são contra o uso de banheiro unissex, ou o uso de banheiro de pessoa, né, um banheiro que não... Os dois são favoráveis ao modelo de banheiro que a gente tem hoje. A essa concepção de banheiro de que é dividido por gênero e sexo, e que todo o resto vai sofrer violência se tentar usar. Então, emendando, eu queria que você tentasse explicar para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo, a importância dessa implantação dos banheiros unissex, que eu sei que a gente conversou sobre a pauta antes e eu tenho certeza que você procurou dados aí, e eu sei que você já vai vir com eles. Então, tentasse explicar para o pessoal a importância da implantação. Eu acho que a importância de implementação é a gente superar as questões de violência mesmo, numa sociedade, né? Por exemplo, quando a gente pensa na história do banheiro na sociedade, esse espaço, você, na live, no nosso outro podcast, né, no primeiro, você deu um dado sobre o primeiro banheiro feminino no Senado. Você lembra? 2016, se eu não me engano. Foi construído em 2016. O espaço público não é um espaço dado para a mulher ou para o feminino. Ele é um espaço dado ao homem, branco, heterossexual, lá na sua concepção. Então, a gente tem ainda, dentro da nossa sociedade, dessa construção, essa divisão absurda em relação ao banheiro, né? As mulheres, a gente tem a divisão de banheiro por gênero, porque as mulheres, quando acessaram os espaços públicos, começaram a sair de casa e frequentar os espaços públicos, também tinham suas necessidades fisiológicas. E aí começou a criar os banheiros femininos, uma necessidade fisiológica. Então, a gente cria o banheiro, por exemplo, o surgimento do banheiro, de fazer fazer nossas necessidades escondidas, é por uma concepção de que a gente tem que esconder isso, isso é algo que precisa ser feito de forma reservada. O corpo da mulher é mais reservado ainda. Né? Então, quando a gente fala sobre a importância de falar sobre banheiros sem gênero, multigênero, use o termo que achar melhor.
unissex, multigênero, plurigênero, tem vários termos já colocados aí pela literatura, né? Mas o que é legal perceber é que quando a gente fala sobre essa possibilidade de um banheiro, como o banheiro da nossa casa, público, a gente está escancarando ou, pelo menos, quebrando com o ciclo de violência que acontece com as pessoas que não são consideradas pertencentes ao espaço público. Por exemplo, LGBTs não são consideradas pessoas pertencentes ao espaço público. O espaço público é um espaço heteronormativo, homem. Tudo que foge isso vai ser violentado. Né? Sara, mas os gays andam na rua hoje. Eu tenho 34 anos, eu me assumi com 24. A gente ainda vive em uma sociedade onde um casal andar de mão dada é algo impossível. A gente tem um presidente da República que diz isso. Então quando a gente pensa na possibilidade de uma sociedade que o banheiro público vai funcionar como o banheiro da nossa casa, é de pensar um espaço sem violência mesmo. Eu acho que a importância de falar sobre esses espaços é pensar em um espaço onde a gente vai fazer as nossas necessidades fisiológicas sem correr o risco de sofrer violência. Inclusive, o espaço que a gente mais sofre violências sexuais é dentro de casa. Isso é uma coisa que a gente precisa dizer também, né? O espaço que a gente mais sofre violência, crianças principalmente, menores de 18 anos, que são as maiores vítimas de violências sexuais, a violência acontece dentro de casa. Então, dizer, por exemplo, são dados mentirosos, né? Trazem dados mentirosos, de que 90% dos abusos acontecem dentro de escolas, ou né, eu vi assim, fui ler, Ricardo, algumas justificativas de leis que aconteceram para aprovação de proibição de banheiros unissex, né, aqui no Brasil. Câmara de Deputados, enfim. O projeto de lei escrito lá, assim, 70% dos abusos acontece dentro de banheiro. Da onde que você tirou esse dado, amigo? Para justificar isso, 70% dos abusos acontece dentro de casa. E normalmente não é só dentro do banheiro, é no quarto da vítima, né? É na casa, no espaço da casa, na nossa residência. Então, falar sobre banheiro, acesso a banheiro sem violência, ou respeitando o gênero da pessoa, ou, enfim, pensar isso, né? É pensar em uma sociedade mais igualitária mesmo. Eu penso assim, Ricardo, que pensar esse espaço, a importância, é falar sobre a nossa violência, né? A forma que a gente comete violência e que não discute sobre ela, né? Não sei se foi muito profundo, se Perfeito. não. Totalmente. A gente está numa época de banalização das discussões importantes, né? Começa uma discussão importante e fazem um meme, lançam na internet e a discussão vira aquele meme, uma coisa ridícula. Eu converso muito como jornalista, eu converso muito com as pessoas, escuto muito elas. Uhum. E eu fiquei abismado com a noção que eles teriam dessa discussão. Teve pessoas que pensaram, quando eu perguntei, tá, mas o banheiro não teria parede e portas para ir todo mundo junto? Seria obrigatório ir todo mundo junto? Aí as pessoas começavam a raciocinar sobre a ideia. Mas o que chega até eles é uma coisa montada para poder já ir ali no emocional, né? Para ir totalmente no emocional e a pessoa não raciocina sobre o que ela está comentando. É uma coisa bizarra. E como que você analisa esse uso político que se tornou sobre esse tema, que é um tema importante da sociedade? Então, é uma coisa louca, né? Porque eu sou uma pesquisadora de discurso masculino, né? Sobre mulheres. Quando a gente debate banheiro, batata ver um homem dizendo assim, é para defender. Vou até pegar o texto aqui, porque é um texto base, né?
é para defender as mulheres, as crianças e os idosos, as pessoas mais vulneráveis. É sério que a gente está em 2022 e o discurso político ainda é masculino, né? Porque é uma política feita por homens. O discurso a gente precisa criar um banheiro, a gente precisa regulamentar que os banheiros públicos sejam divididos por gênero, com a plaquinha lá, tem que ter obrigatoriedade de ter a plaquinha, banheiro masculino e banheiro feminino, porque eu preciso preservar, resguardar, assegurar, enfim, proteger mulheres, crianças e idosos que são mais vulneráveis. Ou seja, os homens não correm risco nenhum de usar o banheiro masculino? Nenhum. Não tem perigo nenhum um homem entrar no banheiro, não acontece estupro dentro de banheiro masculino. Não acontece violência dentro de banheiro masculino. O que acontece dentro do banheiro masculino? Que a discussão central das justificativas para a criação desse banheiro é assegurar a violência contra a mulher, né, não permitir violência contra meninas. É uma coisa muito louca de se pensar, assim. Eu fico pensando, Ricardo, que se a gente tivesse uma sociedade lá do início da construção do Estado, 50% de homens e 50% de mulheres, a gente estaria em 2022 discutindo isso. Se na criação do Estado e da sociedade, né, se na criação do nosso Senado brasileiro já tivesse criado a estrutura do Senado com banheiros divididos, ou um banheiro, né, enfim, banheiro lá e as mulheres e os homens usassem juntos, como já foi em alguns países, né, as latrinas, os banheiros públicos eram realmente públicos, né, e não tinha nem divisória. Quando a gente vai pesquisar a história do banheiro, a gente encontra histórias assim. Na Grécia não tinha divisória, todo mundo sentava, todo mundo junto, conversava, todo mundo fazendo suas necessidades num banheiro público, sem divisória nenhuma, né? A gente saiu dessas sociedades que vem falando sobre o banheiro. A gente chega nessa sociedade que a gente está hoje, que o debate político, o uso político desse discurso é em relação à proteção das mulheres. O espaço mais privado da nossa necessidade fisiológica, é de proteção da violência contra as mulheres. O espaço que mais acontece violência contra as mulheres é também um espaço privado, que é a nossa casa, que não é protegido, que tem, assim, cortes de gastos absurdos, né? Se a gente pegar esse governo atual, Bolsonaro, o corte de gasto que teve, ou foi comemorado, inclusive, o baixo gasto na pasta de violência contra a mulher. Foi comemorado, a gente está em um governo, uma ministra dos Direitos Humanos e das Mulheres que comemorou o baixo gasto de recursos em uma pasta extremamente importante para a violência contra a mulher. E aí a gente tem um debate falando que não pode, o presidente da República falando que não pode ter um banheiro unissex, por exemplo, ou um banheiro que respeite o gênero das pessoas, porque ele não quer que a filha dele encontre um marmanjo no banheiro. Isso é muito bizarro. Enquanto você falava, eu tentava localizar uma discussão numa página do Instagram aqui de um jornal do interior de São Paulo. Uhum. Removeram. Mas era uma discussão bem bizarra. Uma pessoa havia colocado uma placa num banheiro de uma quadra esportiva lá, gerou um pânico na cidade. Cidade de 80 mil habitantes, mais ou menos, gerou um pânico na cidade. Para você ver como é uma discussão superficial, ficou na superficialidade, e eu não consegui encontrar. Se eu encontrar, colocarei nos cards aqui do Spotify, do YouTube, também está no YouTube, siga a gente no YouTube, colocarei o link. Não é difícil achar escândalos assim, né? Em São Bernardo teve, em São Paulo, tem um vídeo fácil de achar aí na internet, que o McDonald's, uma empresa privada, isso é um debate dentro do setor privado, economia de custo de construção,
Economiza você criar um banheiro unissex, ao invés de 2 banheiros, um banheiro para homens e um banheiro para mulheres, né? Economicamente falando, é melhor você fazer uma planta de um prédio, né, de um comercial, e fazer um banheiro só, divididinho, assim, com uma pia só comunitária, né? Ou com 2, 3 pias, enfim, mas um banheiro fechadinho. O McDonald's em São Bernardo fez isso nas suas lojas, um banheiro, uma placa, um banheiro que você entra, um banheiro de todo mundo, que você entra e tem suas cabininhas, cada uma a sua portinha, e as pias. É um bafafá. Inclusive, a prefeitura quis multar o McDonald's por ter o banheiro daquele jeito, porque ia contra as diretrizes sanitárias da cidade. A diretriz sanitária da cidade é que tem que ter um banheiro dividido por gênero. Então, olha, não é difícil achar essas coisas, esses escândalos, né? A discussão descambando por uma coisa, é uma irracionalidade, né? É um discurso religioso, não dá para dizer que a visão que a gente tem do uso do banheiro não perpassa a nossa religião. Não tem como dizer que não tem um fundo religioso nisso, tem, né? Um discurso religioso pesado, né? Tipo, cristão mesmo, né? A gente é um país cristão, dá para ver nessas coisas assim. Né? É um debate raso mesmo, né, em relação à sociedade, né, que cega a gente, né, cega as pessoas, né, um discurso raso, cega as pessoas e faz as pessoas fazerem essas coisas malucas, assim, de brigar, de forçar uma empresa a ter que fazer 2 banheiros, uma empresa que veio com uma pegada de falar, eu quero ser inclusiva, eu quero respeitar pessoas trans. A cidade fala assim, você não pode respeitar pessoas trans, você tem que colocar os banheiros divididos. E as pessoas trans fazem o quê? O que a gente faz com elas? O que a gente faz? Inclusive, já houve entrevistas, a Linda Quebrada, que participou do Big Brother, falando que evita ir a banheiro em locais públicos. Teve um estudo de um sociólogo também, que fugiu o nome, que ele comprovou que várias pessoas evitavam ir ao banheiro para não ser agredidas. E esse é um assunto que veio já há bastante tempo, você já deu uns dados aí. Tem um exemplo de pessoas, de proibições, né? Proibições de banheiros unissex que foram aprovadas em Câmara. Lembre-se que eu estou falando de proibiram, aprovaram a proibição. Uhum. Juiz de Fora, Minas Gerais, eu tô com o sotaque do Zema na cabeça. Vendo aquela propaganda, tô com o sotaque do Zema. Minha esposa é mineira também. Joinville, Santa Catarina, também aprovou a proibição, e Vitória, Espírito Santo. Como esse assunto já vinha sendo tratado, e você já deu uma pincelada, e agora, na sua opinião, como que ele se tornou esse embate, esse campo de batalha para a extrema-direita bolsonarista? A gente tem que deixar claro que o bolsonarismo é extrema-direita. Não tem que passar pano para nada. A gente faz jornalismo, não tem que ser isento com coisas. Isso é um fato. Isso é um fato, então não existe isenções em fatos. Isso é uma realidade. Como que se tornou essa batalha da extrema-direita bolsonarista, na sua opinião, Jussara? Esse campo de batalha fértil. Aí eu vou concordar com você que é um campo mais dominado pela extrema-direita, mas não é uma discussão fora da esquerda também, viu? Tem bastante gente de esquerda que ainda acha que o banheiro tem que ser, que pessoas trans não podem usar o banheiro, né? Enfim, existe isso também, né? A gente volta, desculpa interromper, mas colocando um adendo, que a gente já comentou também no início, que o Lula já se posicionou também querendo o banheiro separado. Então, vamos colocar isso daqui também. Porque a gente sabe os fatos. Isso. Então, mas essa discussão, quando a gente pensa, quando eles falam sobre o uso do banheiro, eles não falam só assim,
Lugar para fazer xixi e cocô. Lugar para fazer suas necessidades fisiológicas. Eles não falam isso. Eles falam. Eles moralizam o discurso. Eles trazem uma carga conservadora para cima do discurso. E aí não só é uma conservadora branca, heterossexual, né, masculina. É um discurso todo antigo em cima disso. Né? Eles moralizam o xixi e o cocô. Eles moralizam isso de uma forma estúpida, né? Da forma que fazem, de um preconceito mesmo. E fazem isso por quê? Para usar a questão do medo. Né? Medo, controlar as pessoas através do medo. Né? Então, é um pânico moral, que a gente chama também dentro dos estudos sociais. Né? A gente promove o pânico moral. Alguns discursos políticos ganham muito voto em cima do pânico moral. Né? Então, eu vou dizer que travestis estão estuprando mulheres. É um pânico moral. Por quê? Porque travesti não pode existir na cabeça dessas pessoas. Né? É uma aberração. É uma coisa que não deve existir. E aí, se eu disser que travestis estão estuprando mulheres dentro dos banheiros, pronto, causou um pânico moral. Eu não preciso falar sobre economia para conquistar voto. Eu posso falar uma mentira, causar um pânico aqui em cima de uma população que já é fragilizada, utilizar um discurso religioso que fez com que aquela pessoa fosse demonizada, criar um pânico moral aqui e ganhar voto em relação a isso. Preciso discutir coisas importantes. Eu acho uma pena que a nossa sociedade é dessa forma. As fake news que estão aqui disseminando e nadando no Brasil, né, tipo, dando braçada mesmo, braçada aqui, é porque a gente tem um baixo nível de reconhecimento do pânico moral. A gente tem um alto nível de moralidade, ou de uma noção moral cristã muito forte, e aí qualquer coisinha que foge a isso, a gente assusta. E não pode, aberração. Qual que é a pauta dessa eleição, além do banheiro? Religião. Né? Tá tudo atrelado, né? Tá tudo atrelado. Eles fazem, tática, né, Ricardo? É tática. Quer ganhar uma eleição. Como ganhar uma eleição? Eu posso falar um pânico moral. Eu posso inventar uma fake news dizendo que o Lula vai deixar a travesti usar o banheiro com seu filho, com sua filha. E aí, eu não, né, usa o preconceito em relação a pessoas trans. E, vai entrar um homem vestido de mulher no banheiro para abusar de mulheres. Não estou falando sobre banheiro, não estou falando sobre privacidade, né? Estou fazendo um pânico moral. Estou discutindo violência. Um pânico. Eu ia te perguntar, a próxima pergunta é sobre, na sua opinião, o que explicaria esse repúdio doido que as pessoas sentem na possibilidade de existir um banheiro unissex. Você deu a pincelada, eu queria que você se aprofundasse. Assim, vou aproveitar de você e de tudo que você já estudou sobre gênero, sobre tudo na política, o que repassa e é um retrato da nossa sociedade também. O que você acha que vem esse repúdio maluco? Então, eu acho que tem essa pegada. Assim, eu andei lendo alguns, além de ver as justificativas, né, dos textos de lei, as justificativas dos vereadores que apresentaram os projetos, ler um pouco sobre o que eles falaram, né, a argumentação. Teve uma argumentação muito interessante de uma mulher. Eu dei risada quando eu li, né? Olha, que legal, né, que engraçado. Ela falou bem assim, eu quero banheiro divididos porque os homens mijam na tampa. Porque eles fazem xixi na tampa, né?
E aí ela falou, não, o banheiro tem que ser dividido por causa disso, assim, uma questão de higiene, que as mulheres são mais higiênicas que os homens. E daí é engraçado que até nisso a gente foge um pouco ao problema real, né? Se os homens estão fazendo xixi na tampa, a gente pode educá-los a fazer xixi a não fazer na tampa, por exemplo, faz xixi sentado. Lá atrás se fazia, tá fazendo de pé, porque se for fazer de pé, faz no mictório. Não precisa fazer no vaso, tem um mictório. São coisas simples de ser resolvidas, por exemplo, mas a gente vai para um outro lugar, né? Para um outro espaço. Eu acho que a gente vai para esse outro espaço muito em reflexo da nossa educação mesmo. De como a gente foi educado a se comportar, né? E principalmente como a gente é educado a não reconhecer os dispositivos de poder. Acho que Foucault fala sobre isso, né? De uma forma interessante, que é os dispositivos de poder na sociedade, né? A família, a família, a sexualidade, o controle, né? A religião, o controle disso, são dispositivos que a gente consegue controlar. O banheiro é esse espaço, né? Ele não chega a falar sobre isso, mas alguns outros autores elaboram um pouco mais para além disso, desses dispositivos, né? Então, o banheiro, o trabalho, né? A escola é um dispositivo de poder, né? O banheiro é esse espaço dentro da nossa sociedade, o banheiro é esse espaço é um dispositivo de poder. E aí, a forma que a gente lida com esse dispositivo de poder diz muito sobre o quanto que a gente conhece ou desconhece a nossa realidade, né? E o quanto a gente não conecta o privado do público, né? Porque o banheiro, aquilo que eu disse no início, o banheiro da nossa casa é unissex. O banheiro da nossa casa é unissex. Por que o banheiro público não pode ser unissex? Qual que é a grande lacuna aí? O que aconteceu desse espaço de sair de casa? Por que ele deixa de ser um espaço seguro para todos? Porque em casa, teoricamente, ele é um espaço seguro para todo mundo que mora naquela casa. Por que fora de casa ele não é esse espaço seguro? Né? Por que a gente centraliza as nossas discussões de violências dentro desse espaço só direcionado ao banheiro feminino? Por que o banheiro masculino não tem tanta ligação a essa violência? Porque o espaço do banheiro feminino é o mais dito como violência? Por que existe uma recusa na discussão sobre o banheiro em falar sobre a violência que os homens cometem contra as mulheres? Porque um pouco também é disso, né? De não admitir que dentro da nossa sociedade as mulheres sofrem mais violência, mas a gente precisa, ao invés de criar banheiros segregados para que a violência não aconteça, porque a violência acontece em qualquer lugar. Mulheres são abusadas sexualmente parindo no país. A gente vive no Brasil, uma mulher é abusada sexualmente parindo. Parindo. Então, o banheiro realmente não vai impedir violência contra as mulheres. Se a gente quer falar sobre violência, se a argumentação é essa, a gente precisa falar sobre violência como um todo, né? E aí eu acho, por que a gente não está falando sobre violência como um todo? Porque é o homem que está discutindo. E aí vocês discutem dessa forma. Temos dois homens discutindo dessa forma. É engraçado, intrigante. Eu vou mudar o engraçado pelo intrigante. Que você falando isso, eu lembrei do seu texto, né? Que você falou sobre o corpo público, toda a violência pública. E eu escutei de uma mulher, uma jornalista, que falou para mim: pô, vocês homens veem as mulheres como um pedaço de carne. E eu comecei a pensar muito sobre isso, e agora eu penso muito sobre isso. É uma realidade. Nós, homens, vemos as mulheres como um pedaço de carne. E é preciso, às vezes, desconstruir essa nosso pensamento, nossa criação, tudo nosso, né? Mas vamos voltar. Foi só um desabafo aqui. Você deu um gancho interessante, assim, porque eu gosto de pensar sobre essa visão aí, gosto de refletir sobre ela, né? Quando a gente assume que a sociedade educa homens para entenderem mulheres como um pedaço de carne, anula toda a sexualidade dela, né?
Por anos, a gente achou, né, foi estudado que mulheres não gozavam. Por anos, estudos científicos dizendo isso. Mulher não goza, mulher não sente prazer. A gente tem um país no mundo que corta o clitóris de uma mulher, de forma cultural. Mas recente mesmo, acho que foi em 2019, 2018, que teve proibição de cortar o clitóris de uma mulher, das mulheres, né, das meninas. Era uma prática cultural. Então, não é só ver a mulher como um pedaço de carne, é um pedaço de carne que está morto, que não sente prazer, que não é capaz de dizer não, que não é capaz de dizer sim, que não é capaz de discernimento, que não é capaz de nada. É realmente um objeto. Né? E aí, admitir isso é admitir a possibilidade de uma outra educação, porque vocês são educados assim. Então, dá para desconstruir isso educando de outra forma, né? Então, quando a gente... E principalmente educando as meninas a se verem de outra forma, né? Porque eu não sou um pedaço de carne, eu sou um ser que tem sentimentos, que goza, que sente prazer, que quer sentir prazer, né? Que não quer ser vista como um pedaço de carne morto, mas um pedaço de carne. Pode me ver como um pedaço de carne. Quer me amaciar como um pedaço de carne, não tem problema. Mas saiba que eu tô viva. Essa carne, essa pele tem vida, né? Tem sentimento. Eu acho muito interessante isso, assim. É importante esse passo de admitir essa visão, mas é importante também o passo de entender que posso ter outra educação. Você tem filhos meninos, né? Tenho um menino. Uhum. Um menino, né? Então, com certeza você vai educar o seu menino de outra forma. Você vai educar esse menino de que as mulheres têm sentimentos. Elas são pessoas. Né? Que tá tudo bem sentir prazer, sentir tesão, olhar para elas com vontade e desejo. Mas precisa reconhecer que elas também têm vontade e desejo. Muda tudo. Quando vocês entendem que a gente também tem vontade e desejo, é outra coisa. Trata a gente como gente mesmo, não como um pedaço de carne morto. E olha onde... Você vê como eu dou umas mudadas do assunto, mas tudo bem. Jussara, o importante aqui, voltando ao tema banheiro, a gente salientar que são fake news, né, também. Porque falaram muitas coisas, muita doideira. A tia do WhatsApp me mandou cada coisa, Jussara. A minha tia do WhatsApp mandou várias coisas. E é importante a gente salientar isso daqui, que são fake news. E é importante também salientar que isso tem a ver? A discussão não tá no nível que deveria ser. E todas as colocações que você colocou aqui, eu vou fazer um monte de recorte, assim, colocar no shorts. É o short, né? O YouTube tem shorts, é o shorts. Cada rede social tem um negócio diferente. Eu vou fazer um monte de recorte das suas falas aqui, Jussara. Pra ficar... Pensaste num tema, numa dica cultural direcionada para isso, ou te peguei agora de surpresa? O pior é que eu fiquei de pensar a dica cultural e não vi. Mas, assim, quando a gente pensa em relação a banheiro, né, a esse espaço público e privado, eu acho que um bom exercício é a gente pesquisar mesmo. Foi uma coisa que eu fiz hoje, eu recomendo. Vou deixar de dica cultural. Pesquise a história arquitetônica do banheiro na sociedade. É incrível, é incrível, é incrível, incrível mesmo. Entender da onde que a gente saiu, de que isso aqui é tudo mato, para essas peças de porcelana que a gente senta, né? Ou em alguns países que as peças são feitas para a gente agachar mesmo, né? E, por exemplo, se deparar com a Índia, que é um país que muita gente ainda faz suas necessidades a céu aberto. Exato. Né? Então, pesquisar sobre o banheiro e a questão arquitetônica do banheiro, de como a gente chegou até aqui, e olhar para os diversos países, é realmente olhar para a nossa sociedade e pensar sobre os impactos mesmo de uma moralidade, de um discurso
que eu usei aquela expressão, né? Pensando em relação a dispositivo de poder mesmo, né? São dispositivos de poder. Que tipo de banheiro que a gente já teve, para que tipo de sociedade que a gente tem agora e que tipo de sociedade que você quer, né? Pensar para além disso, né? Porque esse tema vai continuar. A gente tem 2 presidentes da República que negam o banheiro unissex. 2022, a gente tem 2 presidentes da República que negam o banheiro unissex. Quem dera a fake news fosse verdade, né? Quem dera a fake news fosse uma coisa de sim, a gente vai implementar um banheiro unissex e vai ter que todo mundo ser respeitado no banheiro. Quem dera fosse essa a realidade. A realidade é, temos 2 presidentes negando o uso do banheiro de uma forma como a gente usa em casa. Negando o uso do banheiro público da mesma forma que a gente usa em casa. E aí, que sociedade que a gente está construindo, né? Essa é a minha dica cultural, Ricardo. 2 coisas que eu queria pontuar. Uma, você falando sobre a referência da Índia, eu lembro quanto eu fiquei chocado em descobrir que na Índia tinha propagandas do governo para poder não defecar na rua. Tipo, tentem não defecar na rua. Eu falei, nossa, a cultura é completamente diferente, né? A China para a Copa do Mundo que teve lá, antes de ir quando eles começaram a construir os estádios na China, teve uma propaganda em massa gigantesca para a população não jogar catarro, né? Não cuspir, não fazer xixi, não fazer cocô no meio, porque era algo comum, assim, tá com vontade, baixa a calça, faz. Igual o cachorro quando a gente sai para passear. É muito interessante. Esse nosso mundo é muito interessante. E a outra coisa que eu queria compartilhar com você e com quem está ouvindo a gente, eu li rapidamente uma discussão sobre essa mesma que a gente está falando hoje aqui, sobre os banheiros unissex, um banheiro multigênero, nos Estados Unidos. E lá a discussão é que eles estão comparando isso com a segregação racial, que era a lutas por direitos humanos básicos, que agora também está sendo negado. Então a discussão lá já está num nível ainda acima de nós. Sempre estão com discussão adiantadas, assim, né? Os Estados Unidos ficou independente primeiro, tem umas discussões que são à frente da gente. Mas a discussão lá é essa, interessante isso. Sim, bem lembrado. Até vi sobre isso aí, esqueci de pontuar, bem pontuado mesmo, porque a discussão da segregação, né, também foi uma pauta dos movimentos feministas, assim, a gente precisava segregar o banheiro, mas daí era uma segregação que necessitava, enfim. E aí lá, né, a discussão da segregação de gênero mesmo, né? Uhum. De não permitir, né, com que as pessoas transgêneras usem o banheiro, né? Aqui no Brasil também tá essa discussão, só que lá eles aprofundam mais na questão da segregação, né? Exato, não. E como tem leis em cada estado, lá a discussão, a Suprema Corte agora está com uma maioria conservadora, tá? É muito interessante procurar essas discussões nos States também. Jussara, vamos ficando por aqui. Hoje fizemos um pequeno pocket desse podcast, ficou mais curto, mas vamos tentar mantendo assim, ó, perto da 1 hora. Senão o povo já dá um cartão vermelho pra gente. Obrigado a quem acompanhou a gente, que ouviu os plays lá, já deu uma subida. Vamos ficando por aqui, Jussara. Obrigado mais uma vez. Estamos gravando numa sexta-feira, pós-feriado, e ela aqui, ó, com esse sorriso no rosto, nos ajudando a entender esse tema complicadão. Muito obrigado, Jussara. Eu que agradeço poder falar sobre esse tema, porque a gente tem que descomplicar o assunto, né? É um assunto complicado porque a gente complica, e dá para descomplicar, né? E você não deixou essa dica cultural. Eu deixei mais ou menos, aí o pessoal vai pesquisar ali sobre os Estados Unidos, ó. Tá. Agora, eu que boiei aqui, então. Essa foi a dica. Não, show. Eu que boiei. Me deu um desconto dessa vez. Não, te dou um desconto. Eu achei que você ia falar outra coisa também. Ia complementar. Não, mas beleza. Pessoal,
estava empolgada. Dou uma dica, leiam os textos da Jussara na coluna dela, a coluna Uma Vadia Qualquer, no Diário de Curitiba, diariodecuritiba.com/uma vadia qualquer. Tem Ricardo também. Tem um texto exatamente falando sobre a violência, né, ao corpo da mulher, bem legal. Você lembra o título de cabeça para o pessoal procurar? O público e privado, né? O corpo da mulher também tá lá, não lembro agora. diariodecuritiba.com/uma vadia qualquer. Os textos. Tá todos lá. Não tem muito, não, tá fácil. Eu vou ver se eu lanço mais uns 2 essa semana ainda. Sigam também no Instagram, sigam no YouTube, que ela tá com um canal no YouTube. Como que tá teu nome no YouTube lá, Jussara? Teu nome mesmo? Jussara Cardoso mesmo. Tô postando muita coisa também. Ô, Ricardo, eu trabalho 12 horas por dia, 10 horas por dia, então tá meio difícil. Mas a gente vai compartilhando, né, conforme der. E eu tô muito feliz de conversar aqui com você, porque daí, pelo menos, eu tenho certeza que uma hora na semana a gente vai fazer uma hora proveitosa, vai criar conteúdo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Pessoal, Diário de Curitiba, jornalismo independente, ético, plural e democrático. Sigam a gente aí, sigam a Jussara nas redes sociais, sigam o Diário de Curitiba, dá aquela força pro jornalismo independente. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau, gente.